Olá, minha gente querida, tudo bom com vocês? Friozinho, né? Deu uma esfriada legal. Ai, que gostoso. Chegando agora aqui, correndo, tava meio atrasada, atendendo o paciente, eu fiquei meio perdida no horário. Eu acho que não tô muito atrasada, tô? Não sei. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Cristina querida, bem-vinda. E hoje a gente vai conversar de um assunto que é o que mais que a vida tá me trazendo. Eu sempre faço isso, né? Eu acabo conversando dos assuntos que a vida vai trazendo. Vocês estão me vendo bem? Cris, tá me vendo bem? Tá certa a posição? Porque agora eu já não sei quando tá certa a posição da tela. Quando eu ponho virado, tem que virar e eu não... Tô perdida aqui. Ô, meu amor, tá certa a minha posição de tela? Conta pra mim. Então, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana, né? Bem-vindos à minha casa, à minha sala e vamos papear. O legal é isso. Ah, que bom. Obrigada, amor. O legal é isso. A gente ter esse espaço aqui pra gente conversar. Porque... Oi, Mônica, querida. Boa noite. E nós vamos aqui se cumprimentando. Vamos dizendo como é que foi. Oi, Rita. Seja bem-vinda, meu bem. Me contem como é que foi a semana de vocês. Eu acho que eu consegui responder. Oi, querida. Eu acho que eu consegui responder todas as perguntas que tinham na página. Se eu não respondi, por favor, me chama a minha atenção. Porque às vezes eu leio, passo batido, e às vezes só tá no inbox, e essa semana não deu tempo de eu abrir o inbox. Então, pergunte na página, senão você pode pôr lá que é que passou batido mesmo, foi muita coisa, e eu não li o inbox. Então, se você precisar de alguma pergunta, alguma coisa, entra lá, tá? Pode perguntar, que ideia, ainda mais nessa época que tá todo mundo vivendo esse distanciamento social, o confinamento, embora esteja tudo voltando gradativamente ao normal, né? Ficou muita emocionalidade, ficou muita coisa. Eu sei que a carga emocional para vocês aumentou pra caramba. Oi, meu amor, bem-vinda. Ficou sério, eu converso muito com as pessoas e eu vejo assim que mesmo as que se propuseram a lidar, os meus pacientes, tudo isso, ficou complicado. Ficou porque a gente tem as coisas da gente. Que bom, eu respondi para a Cris. Então, se você precisar de mais alguma coisa, Cris, escreve, a gente vai ficar em contato. Porque a ideia é de ir solucionando na medida do possível os problemas que estão aparecendo. Muitas coisas, gente, eu não vou conseguir, com certeza, não adianta eu falar para vocês, eu preciso muitas vezes consultar para entender o que está acontecendo na energia da casa, o que está aquela pessoinha... melhorou? Ai, que bom, fico contente. Fico contente, Mônica, que melhorou. Fico mesmo. Mas vai observando, porque aí qualquer coisa a gente marca uma consulta, tá? Porque tem coisas que realmente não dá, eu até gostaria, mas o que der, gente, pra ir resolvendo, a gente conversando. Oi, Thaís! Que bom! Seja bem-vinda, querida. Então, a gente vai... A Fátima, linda, bem-vinda. E a gente vai conversando porque eu percebi assim que às vezes só da gente conversar, né, já traz um alento, já traz, poxa vida, como a gente precisa, né? Ai, que bom, a Pri e a Brisa melhoraram, eu fico numa felicidade. Oi, filha, minha filha entrou, gente, é de madrugada lá, agora são 5 horas da manhã, isso é... amor de filha, não é? Fala a verdade. E deve estar um frio danado. Quantos filhos? Nem sei quantos graus que estão lá, filha. E aí você vê... Ai, gente! Já é aniversário dela lá hoje. Ih, feliz aniversário, filha. Hoje ela faz 39 anos, minha filha. Pode? Coisa maravilhosa. Que bom que foi boa a conversa, Rita. Fico feliz mesmo. Então... E a gente 7 graus em Perth, onde a minha filha mora. Muito frio. Que lindo, gente. Ai, olha só que bom. Então, eu percebo assim, que essa sala
É uma coisa bem informal que a gente vai trocando ideias. Foi como da outra vez, a gente mandou um monte de energia legal para Dani, que já deve estar, inclusive, já ter mudado para a França. Hoje a minha filha faz aniversário, porque lá já é amanhã, né? E a gente vai trazer isso para vocês, a gente vai conversar. Durante a semana, precisa de alguma coisa que perguntar? Escreve. Porque se a gente não se ajudar, a gente não se completar nessa hora, não tem como, né? Não tem como. Vai ser que horas que a gente vai conseguir se ajudar, né? Então, hoje, o que eu quero conversar com vocês... Ai, tô escorregando da cadeira. Hoje, eu quero conversar com vocês que eu tava comentando com a Cris agora há pouco. O que a vida me trouxe essa semana de bastante paciente, assim, que até vocês sabem, até vocês entendem o que o seu pet filho tá falando, mas você fica naquela coisa, será que é? Será que minha coisa tá na minha cabeça? Será que eu não tô maluca? Será? Tem um monte de serás, mas a maioria, gente, olha que isso aqui é experiência pra caramba. Tá certa, você ouviu, é que eles vão, o seu cérebro vai traduzir as palavras, as frases, na sua linguagem. Você não vai falar cachorrês e nem gatês, né? Você vai falar a linguinha que você entenda. Então, muitas vezes vem só um sentimento, muitas vezes vem uma sensação física, porque você pode ser um tipo de sensitiva que consegue captar a sensação física, né? Então, tudo isso é válido. Mas não adianta você sentir tudo isso e não saber o que fazer com isso. Então, a gente está numa proposta firme de ir decodificando para você. A semana passada, a gente fez uma coisa parecida já, né? Essas queridas, vocês queridos já foram escrevendo, e a gente foi mostrando como que estava a energia na casa, como que aquilo estava rolando, que o teu pet filho estava manifestando alguma coisa. Ai, mas será que é 100% das vezes que eles manifestam? Depende da sintonia que ele tem com você, porque de repente tem mais gente em casa e teu pet filho gosta mais de alguém em específico. Sabe quando tem afinidade? É como a gente tem afinidade. E quando tem afinidade é porque tem frequência parecida. E aí fica muito mais fácil de trocar energia. Os gatos não funcionam exatamente assim, tá? Porque cada espécie de vida que tem nesse planetinha azul tem uma função. Nós também, teoricamente, deveríamos ter. Oi, Jussara, querida, bem-vinda. Isso, afinidade. Então, a afinidade é que conta o quanto que aquilo vai manifestar ou não. Ai, mas então eles sofrem pela gente? Não, é uma escolha evolutiva deles, é uma escolha. Eles têm condição, sim, eles têm discernimento, têm inteligência e evolução para escolher, simplesmente escolher. Eu não creio que o pai maior faça uma espécie de lata de lixo. É o humano que transformou as latas de lixo. Maltrata os animais, mata os animais. É o humano que fez isso, mas em evolução não deveria acontecer isso, não acontece isso. Os gatos, eles são seres que eles apontam pra gente as coisas que não estão legais em casa. Toda aquela energia mais densa, aquelas coisas que não são muito legais, é que eles vão apontar e manifestar. Ultimamente que eu falo que eu tô velha, né, gente? Mas nesses 20 anos, eles começaram também a somatizar que nem os cachorros. Por quê? Por conta de ficarem confinados dentro de casa, o que não é certo, o que não é errado, gente, presta atenção. Mas o que acontece? Com a brutalidade que tem fora, a gente é obrigado a ter lá as casas e não deixar que eles vão dar os passeios dele, que era habitual, porque o gato é um ser nômade. Mas não dá mais para fazer isso, porque você não sabe se eles voltam, se voltam machucados. Então eles começaram a ficar. E com a coisa dos apartamentos, eles ficaram muito restritos na energia daquele humano. E quem, principalmente agora, não está passando por desafios? Quem, gente? Fala a verdade. Você que trabalha, você que está fazendo seu trabalho de casa, você que de repente perdeu o emprego.
Então tá todo mundo, se você tá bem, você tá pensando no outro que também tá passando por algum momento mais difícil. Todo mundo tá assim, tá? Então, você acha que eles não vão filtrar? Porque você vai ficando naquele contágio energético. Chega uma hora que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que aí eles começam a se contaminar com a nossa energia. Eles se contaminam tanto com a energia do bem, como a não, que não tá boa. Não é só que a gente fica transmitindo coisas ruins, pelo amor de Deus, gente. Nós temos um monte de coisa boa. Tanto que a gente atrai essa gente querida pela nossa frequência. Olha que legal que a frequência da gente de trazer um maluquete para casa daqueles. Não é legal? E é justamente isso que a gente vai começar a fazer um método para ensinar vocês, tá? Pois é, a gente tá mesmo. E a ideia, Rita, deixa eu ir lendo aqui e vou conversando com vocês. A ideia é não se colocar na aflição. Todas essas energias de aflição, de medo que incutiram através das mídias pra gente, é que causa tudo isso. Quando você tá aflita, quando você tá com medo, a gente gera hormônios que propicia a queda da nossa imunidade. Então, pra você ver, porque eu vou tomar todos meus devidos cuidados, mas por que eu iria me contaminar com o vírus? Por que isso, por que um, por que outro? Porque de verdade, você fica aflito. Eu imagino, por exemplo, um médico trabalhando num hospital hoje em dia. Por mais que ele seja, que ele confie no Pai Criador, por mais que ele confie na energia, ele tá vendo à volta dele os outros colegas adoecerem. Ele tá vendo mortalidade, ele tá vendo. Mas aconteceu isso também com outras doenças. Mas a mídia se encarregou de deixar todo mundo em pânico. A culpada é a mídia? Também, né? Sabe quando você conta uma desgraça, a pessoa que tá ouvindo, se entrar na conversa, ela começa a absorver aquilo tudo. E você entra no pânico, no desespero. Eu sei, por algum motivo, que eu não sei como contar para vocês, a minha mãe conta que desde pequena, eu sempre falava que eu não ia pegar nenhuma doença. Que eu não ia contaminar, mas eu não ia pegar. E ela dizia assim, que meus irmãos tiveram tudo. Sarampo. Oi, Sidney, tudo bom? Você tá melhor? Eles tiveram sarampo, catapora, todas as doenças de criança. Imagina no interior de São Paulo, Ourinhos, em 1900 e bolinha. 1950. Olha só. E ela, lógico, o que se fazia antigamente? Se colocava todo mundo junto para todo mundo contrair, todo mundo curar ao mesmo tempo e nunca mais, né, ter mais nada. Nunca aconteceu nada. Nada. Nunca aconteceu nada. Não acontecia. E eu não contraí. Então o que acontece? Eu sei que eu tive uma, como é que chama? Uma roséola. Eu já, sei lá, tava com 40, 50 anos. E assim, coisa de 24 horas eu não tinha mais nada. Então, eu sou imune? Não, eu não acredito muito na doença. Ai, que bom, Sidney tá melhor. Eu não acredito na doença em si, eu acredito sim que existe um sistema curador dentro de mim que vai facilitar e vai evitar que eu me contraia. Isso reforça o meu sistema imunitário. Não, que eu não vá tomar os cuidados, gente. Não é porque eu tenho um bom sistema imunitário que eu vou sair sem máscara, que eu não vou respeitar o distanciamento social, ou que se eu sei que uma pessoa tá com alguma... Ai, que bom, fico feliz, Sidney. Se uma pessoa tá com uma doença infecciosa, eu não vou tomar os cuidados de higiene? É claro que sim. É claro que sim, que você vai tomar os cuidados de higiene. Ninguém é maluco. E é bom porque o brasileiro está aprendendo, muitas outras nações estão aprendendo a ser higiênicos, a tomar atitudes de higiene. Isso é fabuloso, porque precisa lavar a mãozinha, não tossir na cara dos outros, espirrar, aquelas coisas que quantas milhares de vezes a gente já não viu. Ônibus, a pessoa não põe nem sequer a mão na boca, não usa um lenço. E aí, tudo isso é construtivo para uma nação. Só que não precisava ser assim. Então, a gente procura levar uma melhoria do seu sistema. O seu sistema imunitário, ele também melhora com a sua confiança, porque também gera hormônios, mediadores químicos que alteram o seu sistema imune e facilita. Facilita muito.
facilita você fabricar anticorpos. Então, você vê assim, pessoas apavoradas estão muito mais propensas. E acabam pegando ou não, pode ser, a gente não sabe como é que está o sistema imune, mas você se torna propenso, porque o medo gera esses mediadores que destrói o seu sistema. E é terrível, né? Então, tudo isso colabora por toda essa contaminação, por tudo isso, mas é claro que você vai tomar os cuidados básicos, no mínimo, né? Tem que tomar. Eu, por exemplo, eu sou um grupo de risco pela minha idade. Então, o que eu evito? Claro que eu evito, gente, grupo de risco, tá? Então, a gente tem que ter bom senso. Mas, por outro lado, sabe, vamos acreditar que existe dentro da gente uma sabedoria, tá? Vamos voltar para o assunto, que é como que eu vou entender, como é que eles se comunicam, como que eu sei que aquilo que ele está manifestando faz parte, tá? Nessa semana, muitas queridas, muitas queridas escreveram para mim e eu respondi justamente para te alertar ou te clarificar o que estava acontecendo. Porque se você pode ter um problema de pele, você pode ter um problema respiratório, você pode ter problema de coluna. Problema de coluna, sim. O que significa metafisicamente a coluna? Existe, gente, tratados enormes de medicina metafísica. O que significa para o seu corpo manifestar uma doença, para ele manifestar alguma coisa, existe uma criação no seu corpo que não é material para trazer, para aparecer nesse corpo. Esse corpo foi assim a vestimenta que a gente arranjou para ficar um tempo aqui, nessa experiência chamada encadernação, como fala o meu professor, dessa encadernação. Então, é um corpo que você sabe, a gente vai deixar aqui quando vai embora. E o que conta é o nosso ser imaterial. E é lá que começa. Começa com o nosso sistema de crença, começa com os nossos medos. Demora um tempo, gente, para manifestar. E às vezes está por manifestar, mas o teu pet já começa que ele é mais sensível, ele começa a manifestar. Quer ver uma história? O Pablo teve um problema neste molar dele. Ele começou com uma litose, e eu não tinha me apercebido que eu estava fazendo uma gengivite. Eu nunca tive problema dentário, problema de gengivite. E há uns 2 anos atrás eu precisei extrair um dente. Para mim foi, assim, chocante, porque eu nunca precisei tirar dente nenhum. E aí eu comecei a pensar, falei, pô, justamente o Pablo, que ele é tão do bem, como é que ele foi manifestar? O que significa cada dente da gente? Dente, não importa qual seja, né, existe um significado para cada um. Isso a gente também vai conversar. Então, se você tiver com problema de halitose e teu pet tiver com halitose, com tártaro, etc, joia, tá? Cada um tem um significado, mas simplesmente é quanto você tá forte, quanto é que você... Oi, Marina, bem-vinda, querida. Sabe, quando você agarra com força, é a mesma coisa que você quando tá com as suas pernas frágeis, tá? O que você não... Por que não tá indo pela vida? Por que motivo você não está se sustentando? Tudo isso não é para você se culpar, achar, eu sou um errado, nada disso. É só uma manifestação divina para você olhar. O que você pode agora fazer de melhor para você? Como você pode se cuidar melhor? Agora há pouco eu estava conversando com uma querida e eu estava falando assim, você está se cuidando? Eu estou me cuidando. Você está se alimentando direito, você está tomando sol, você está cuidando de verdade, olhando para dentro de você? Porque a gente foi criado para olhar para fora. E aí a gente fica só olhando para fora, esquece que aqui dentro é que está todo esse universo. E quando a gente não está olhando, o nosso pet filho querido começa a manifestar. Então, você vê o Pablo, como ele já está com mais idade, ele curte de ficar morando aqui na minha sala. Ele primeiro apareceu com catarata. Eu pensei, bom, 14 anos, mas não havia nenhum motivo para ele estar com catarata, quer dizer, ele diminuía a acuidade visual dele, né? E eu fui conversar com a minha alma
Eu sei que depois, faz um mês, de repente um dia, eu acordei sem enxergar desse olho. Eu falei, ah, deve ser alguma coisa que caiu, eu cocei, maquiagem, aquelas coisas. Só que não melhorou, fui no meu oftalmo, que eu vou há muitos anos, e não encontrou nada. Não encontrou nada. Aí eu falei, bom, eu vou olhar isso direito. E eu simplesmente... Oi, Noemi, minha prima. Seja bem-vinda, querida. A Dan faz aniversário hoje, E eu comecei a pensar, eu falei, o que eu... Meu olho esquerdo é o que eu tô olhando, não estou deixando de olhar dentro de mim. E eu entrei na modéstia, gente. Uai, entrei na minha modéstia. O que eu não tô vendo dentro de mim? O que a vida trouxe assim de bandeja através do Pablo e eu não vi? Não importa o motivo que você não viu. Não importa. Ai, porque isso... Gente, não deixa a mente, que a mente da gente, a mente mente. Não deixa brigar com você, por culpa em você, achar que você é um errado, que você faz isso. Nada disso. Se não viu, é porque não estava vendo, só isso. E aí, pega a informação, eu vou até dar umas dicas para vocês de livros de metafísica da saúde, que eu tenho uns autores fantásticos e brasileiros, gente. Sabe, tem gente maravilhosa aqui no Brasil. E aí eu comecei a pensar o que eu não estava enxergando. Eu ainda, ao certo, não sei o que é, mas eu estou no caminho. Só do fato de eu pôr atenção, de começar a olhar, eu falei, ó, Alma, eu quero ver o que é isso, não sei se eu posso resolver. Eu tenho a intenção de ver, intenção, olha como isso é maravilhoso. Eu tenho a intenção de ver e solucionar. Começou a melhorar. Não tá a mesma coisa que estava um mês atrás. Melhorou muito, já tá 70% melhor. Eu não fiz nada. Quer dizer, eu fui lá atrás e me pus na intenção. Existe um autor que ele já saiu do nosso plano, ele chama Wayne Dyer, e quem me apresentou ele, inclusive, foi minha filha. E ele tem um livro que fala inteirinho, que chama O Poder da Intenção. Leiam, existe inclusive para você baixar na internet de repente, né? Simplesmente isso, eu me pus na intenção. Gente, quanta coisa a gente até quer resolver, mas a gente às vezes não tá maduro para resolver, não sabe o que fazer com aquela informação. Mas a gente se põe na intenção, tá? Então, quando o teu pet filho aparecer com alguma coisa, já pergunta para você, olha, se é alguma coisa que eu tô precisando cuidar melhor de mim, me conta. Não sei se eu vou resolver, mas eu tô na intenção de ver e, na medida do possível, resolver. Vocês vão ver que coisa. Você vê todas essas queridas que escreveram, que a gente deu sugestões de tratamento, melhoraram. E vão melhorar? Vão, porque você se colocou na intenção. A intenção... Ai, mas será que eu tô... Não. Repete para você agora aí, em casa, a palavra intenção. A intenção é uma coisa forte dentro da gente, não é uma mentira interior. Realmente a gente está na intenção de fazer isso. É muito, muito, muito produtivo para sua alma. Muito produtivo. Então, começa a verificar o que você tem intenção de melhorar. E aí você vai ver os seus pet filhos modificarem. E tem coisas assim, tem intenções, tem coisas muito legais. Isso, ó, tá vendo? Ela tá escrevendo a coisa do Enidaia. Ó como é que escreve o nome dele, inclusive, se vocês quiserem buscar na internet, vai dar uma lida. Ele é uma delícia de ler, tem vídeos dele na internet. Eu leio e já estudei com grandes mestres, eu sou muito grata a cada um deles. Eu sou muito grata às pessoas que cruzam na minha vida, porque não teve uma que não me deixou um ensinamento. Uma. Eu sou grata, imagino tanto de gente que nesses 48 anos já cruzou na minha vida, né? Então, é uma gratidão. E os mestres, então... E agora, eu de repente, comecei a rever todo o trabalho do Gaspareto, meu querido amigo. E aí, eu tô vendo coisas que eu sei que eu já fiz aqueles cursos com olhos diferentes. Então, vai rever, vai dar uma olhada. Tem material nessa internet hoje em dia no YouTube maravilhoso disponível para você ver de um tudo, tá? Então, você aí que tá vendo a gente, depois você vai ver o vídeo que vai estar disponível no Facebook, eu vou publicar também no YouTube. Escreve pra gente. Desculpa, gente, eu vou desligar o telefone, peraí.
desculpa. Eu não ia imaginar que ia tocar o telefone. Pronto. Então, e a gente vai deixar publicado? Escreve pra gente, porque às vezes a tua pergunta vai esclarecer o outro. Muita gente é inibida, gente. Uai, qual que é o problema? E aí fala assim, nossa, olha, tal época eu tive um pet que foi assim, e de repente ele já até partiu desse plano, e você pega aquela experiência e fala, naquela época eu tava assim, assim, assado. E não é que era isso. E aí você vai tirando as suas conclusões, escreve, desculpa aí, deixa eu pôr na base. Escreve pra gente, porque imagina como vai ficar rica essa página, sabe? Da gente ir compartilhando experiências, compartilhando um com o outro, como da outra vez, como hoje a gente está aqui compartilhando ideias. Porque a ideia é essa. O que vocês forem mandando, a gente vai esclarecendo, tá? E é importante também compartilhar os nossos vídeos. Compartilha com o maior número de pessoas, porque aquela pessoa que de repente vem na tua intenção, acho que eu vou mandar para fulana, eu vou compartilhar na página dela. Aí você fala assim, e a pessoa fala assim, como você sabe que eu precisava ouvir? Sabe, como é que você sabe isso? É exatamente isso. Sabe aquele dia que fala assim, eu sei, acordei pensando em fulano, né? E exatamente isso. A gente está sempre a trabalho, a gente sempre quer ajudar alguém, mas se a gente não se ajudar primeiro, a gente não tem como ajudar ninguém. Então, qualquer forma, eu vejo quantas milhares de vezes eu gostaria muito de ajudar pessoas, mas eu sei que está no meu limite. Eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer? Eu posso pedir para os mestres ascensionados, eu posso pedir para quem realmente possa fazer alguma coisa naquela situação, ajudar. Tá? E você que sabe que quantos amigos você tem que tem gatinhos, sabe? Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Sabe? Que tenha uma série de problemas em casa, manda o vídeo. Manda, vai ver. Outro dia mesmo uma pessoa se inscreveu na minha página do YouTube e falou assim, resolveu minha vida. Eu falei, que bom, mas eu não sei qual vídeo que foi útil, porque de repente você clicou naquele vídeo certinho que precisava e solucionou o seu problema, sabe? Às vezes não soluciona, mas te dá um caminho. E a ideia é a gente fazer isso aqui, a gente ajudar as pessoas a visualizarem o caminho. Como eu falei para vocês, eu sou de um nível de gratidão tão grande, porque pessoas maravilhosas e importantes estão no meu caminho e simplesmente para me ajeitar minha rota. Ajeitar minha rota. Quantas pessoas que você acha que a experiência é ruim, quantas pessoas, na verdade, eles estão ajeitando, arrumando a tua rota. A gente tem um plano de voo, ele está fora da rota. E aí vem aquela situação que a gente julga que é ruim, às vezes parece realmente muito ruim, mas acertou a sua rota, sabe? Acertou. Oi, Cris, bem-vinda. Gente, meus gatos estão destruindo alguma coisa ali na minha cozinha, não vou nem olhar. Se eu ouvir esse barulhão, é eles brincando na cozinha. Imagina, não vão olhar, não. Entendeu? Então, simplesmente é isso. Agora há pouco mesmo passei por uma situação que eu falei assim, gente, para que serve isto? Para que serve isso? Você se disponibiliza um trabalho, você dispõe o seu tempo, você faz tudo e aquilo não dá certo. Aí você encontra um outro querido que te dá aquela luz e fala, era isso, acertei minha rota. Sabe, porque a minha coisa sempre vai ser isso que eu tô falando com vocês, que eu faço com vocês, que é ajudar vocês a ajudarem seus pet filhos e ajudar o resto desses outros seres que tem aqui no planeta. Eu sei que a gente... Olha que linda, a Noemi, gente, é uma criatura deliciosa, não é por ser minha prima, é um ser humano maravilhoso, entendeu? Então, gente, compartilha o vídeo. Simplesmente é um presente que você pode dar. Muitas pessoas até interpretam mal. Quantas palavras a gente já não ouviu de pessoas que você fica meio assim? Aí você para pensar, para que serviu, para que serviu? A ideia sempre vai ser essa. A gente ser grata, o universo que não tá vendo que você tá dando, sabe? Deve ser diversos pet filho, porque você deve ter uns 4 brincando na pia da cozinha. Eu não vou nem olhar. Tem aqueles 2 catatal, né, que chegaram agora. Eu não sei cadê eles. Se eles aparecerem aqui, eu mostro pra vocês.
e tem o Miguel e o Roger brincando. Eles deste tamanho brincam com aqueles ser de 800 gramas. Imagina a farra. Então, gente, a ideia da gente é essa. E vocês vão perguntando e vocês vão sentindo, porque a minha experiência com vocês já vai, de estar na internet, de pôr vídeo, já vai para 3 anos. E a ideia sempre será essa, da gente abrir uma luz naquilo lá. E não imaginem que nenhuma experiência é perdida. Nenhuma experiência, porque a gente está aqui por experiência. A gente está vivendo um cenário, mas esse não é a sua vida real. É um cenário que você está vivendo, uma experiência que você está vivendo. E aí você tem um plano de voo, você tem uma rota, uma coisa sua que você estando aqui numa determinada época da sua vida, você quer fazer. E minha paixão é ajudar pessoas, é esclarecer pessoas, é ajudar os pets. É minha paixão, é o que eu adoro fazer. E eu fico assim enternecida com isso tudo. E justamente a interpretação é o que eu mais gosto de ajudar as pessoas, porque ajuda as famílias inteiras a se olharem melhor. Sem preconceito, sem mágoas. Ajuda demais. Gente, eu só quero fazer vou abrir uma janela rapidinho aqui na nossa conversa para comentar com você daquelas cenas horrorosas, catastróficas que se coloca de animais sendo maltratados no Facebook. Essas pessoas que são, imagina que energia elas têm. Cada vez que você clica num vídeo desse, que você comenta negativamente, você aumenta a negatividade para todos os outros animais. Então, o que você faz quando você vê isso? Não vai adiantar você compartilhar, não vai adiantar você fazer um furor. A gente sabe que existe isso, mas a gente não vai aumentar isso. Nós não vamos engrossar essa onda horrorosa de criminalidade. Delete, denuncie esta pessoa que colocou, porque você não sabe como que é a busca por lead, a busca por pessoas, por likes, por curtidas. Estão fazendo qualquer coisa e cada vez que você clicou, você curtiu. Então, gente, vamos parar de fazer. Você viu? Peça às forças maiores, peça para anjos, arcanjos, peça para São Francisco cuidar, sabe? Isso. Mas, Mônica, o que a gente está falando aqui, que eu fui pedir para os meus amparadores espirituais, o que a gente faz? Deleta, denuncia esta pessoa. Denuncia. Quanto mais gente denunciando, ela vai ser banida. Vai ter que trocar a página vai ser banida. Essas pessoas precisam ser banidas. Essa é a atitude. É como você não vai querer uma cobra dentro de casa, você vai evitar que a cobra entre, tá? Então não deixe entrar. E comente isso com o maior número de pessoas, por favor. Simplesmente denuncie a página. E o Facebook vai, sabe? Então, quanto mais a gente banir essas pessoas, melhor vai ser, tá? Sempre, São Francisco sempre, sabe? Mestre Maitreya, a gente precisa muito. Muito. Então, eu peço, eu mando luz, eu mando a luz da cura, eu peço, faço a prece da solução. Todos os dias, gente, eu tenho o hábito há muitos anos de fazer o Ho Oponopono. Eu acho que vocês conhecem o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma prece havaiana que você faz para dentro de você e no momento que eu mudo aqui dentro a minha frequência, eu vou espargir essa frequência do bem. Então, eu mando para todos os lugares que eu puder, eu fico aqui dentro, eu me curo aqui dentro para curar os outros. Então, não importa o que vocês façam, de verdade, peçam para quem consiga fazer, tá? Isso é super importante, peça para quem consegue. A gente sabe que existem as hordas angélicas, sabe que existem seres que podem de verdade fazer, tá? Então, a gente ao engrossar o rol do pessoal que faz essa brutalidade não vai ser a solução. E a gente vê a televisão se alimenta de sangue. Tudo se alimenta com notícia boa, não dá certo. Pode ver, eu já vi canais de rádio falirem, porque eram canais que traziam coisas boas. Não interessa, as pessoas gostam né? E a gente aqui nessa comunidade, a gente vai apoiar o que for bom.
de verdade. E tem gente muito, muito, muito boa querendo trazer coisa boa para a vida da gente e para a vida dos pets. Voltando, já fiz o meu à parte, já dei uma sobrevoada, voltando. E é importante que a gente converse sobre isso. É super importante, tá? Então, como que a gente vai fazer para olhar? Eu não sei interpretar, eu não sei o que está acontecendo. Ou você, se você for curioso, se você gostar, você vai na internet e você vai ver os livros de metafísica. Oi, Hilary. Tá boa? Isso, é isso mesmo. Mas o que eu me informei é que a gente tem que denunciar, a gente tem que deletar essas pessoas, fazer de tudo para essas pessoas serem deletadas. Não abra a notícia. Você vai naqueles 3 pontinhos que tem ali em cima, se você clicar lá, tem denunciar, você denuncia, tá? Isso que é importante a gente fazer, porque senão a gente não vai conseguir banir essas pessoas. Joia? Então, que dúvidas vocês teriam agora? Peraí que eu vou pegar um negocinho para vocês verem, só um pouquinho, peraí. Espera um pouquinho que eu vou pegar ele aqui, esse moleque. O outro eu já trago pra você já. Assim, pra dar uma alegriazinha pra vocês. Olha, eu sou o Arthur. Olha o tamanho da pança da pessoa. Imagina se comer um monte agora. Então, a gente vai... Daqui a pouco vem o outro, eu mostro pra vocês também. Esses que eu resgatei. O que vocês gostariam de verdade? Não precisa ser agora, depois você... Ai, Silvia, você acha? Você não viu o outro, Hilary? Você não viu. Dá vontade... Você também... Pensei que a maluca era eu de pegar e apertar. E eles são de um nível... Vocês ouviram aquele estrondo? Imagina a arte. Não é uma coisa linda? Daqui a pouco vem o outro aqui, eu vou trazer para vocês verem. Já. Ai, não é? E agora eles devem estar, Mônica... eles não têm 2 meses ainda, porque quando eu resgatei eles estavam com os olhinhos azuis ainda, e você vê que estavam assim, bem fraquinho. Ai, quem não ama? Não, a gente não ama, na verdade, tem horas que você fala, Deus do céu, que se transformou a minha sala, porque eu pus a liteira deles, a caixa de areia, dentro do meu lavabo. Pensa, mas tudo bem, faz parte. Então, e aí eu vou querer assim, que vocês escrevam, sabe aquelas sensações e dúvidas? É o Pedro e o Arthur aí, minha filha dando os dois, a dupla caipira. O que a gente gostaria, o que vocês gostariam de saber? Como que vocês vão ler o que está acontecendo em casa? Pode ser de desvios de comportamento, pode ser problemas físicos, pode ser problemas que quantos pacientes me falam assim, nossa, ele para e fica olhando. Oi, Aline, seja bem-vinda. Eles param e ficam olhando para um canto assim, o pelo levanta. Ai, o que é isso? Será que isso aqui é um espírito, uma energia ruim, um troço parado? Eles podem informar. O mais legal, que gato principalmente informa seguramente para vocês. É muito legal, é muito legal. Então, vocês essa semana vão começar a buscar. Peraí que eu vou ver se pego o outro para vocês verem. Vem aqui. Pronto. Aqui. Esse aqui é o Pedro. Fala, oi, Pedro. Eu sou o Pedro. O terror da minha mãe. Olha isso, gente. Vocês aguentam um trem disso? Ai. Aí, pronto. Já mostrei as crianças pra vocês. Então, essa semana, eu vou deixar uma lição de casa, né? Ai, Noemi, tô com bastante, viu? Se viu? Então, essa semana, vocês vão ficar atentos. Só olhar. Olha o que tem na sua casa. E não é só os nossos pets que manifestam. O mais legal é que a nossa volta, tudo pode manifestar as nossas energias que estão em desacordo, em desalinho com o nosso bem maior. Tem uns livros do Gasparetto, que ele conta as peças do carro da gente que quebra.
e que manifestam partes da gente. O encanamento, parede rachada, pintura, vizinho chato, tudo isso manifesta. Eu sei, por exemplo, que a minha vizinhança aqui é uma escola e tanto para mim. E que nem a minha casa é um espetáculo, mas a vizinhança não é, porque se instalaram indústrias aqui perto. E os caminhões fazem barulho e ligam. E teve uma época que eu realmente fiquei bastante descompensada, porque imagina você estar trabalhando com barulho de caminhão. Eu falei assim, mas se eu parar de pôr atenção nisso, isso tende a diminuir, porque tudo, presta atenção nisso, tudo que eu ponho atenção cresce. Tudo que eu ponho atenção cresce e cresce. E aí, lógico, aproveitar a minha coisa, e eu fui prestar atenção. E aí eu falava, não, tudo que eu ponho atenção cresce, então eu vou me distrair. Não é fácil, porque eu tenho uma super audição, uma super atenção, mas eu vou pôr outra coisa, vou fazer outra coisa, vou brincar com os gatos, eu vou fazer qualquer coisa. E quando eu voltava para aquilo lá, eu ia ouvir, não tinha mais barulho. Não tinha barulho. Então, eu uso 100% das minhas coisas, 100% das minhas coisas para parar e voltar para mim. Porque é isso que a vida, é isso que a vida tá fazendo, tá ajudando a gente constantemente. Por pior que seja a experiência, gente. E não tem falha não, porque no momento que a gente engata nesse caminho do conhecimento, no caminho da expansão, da consciência, a vida vai te deixar mais desperta. E você não vai encarar de um outro jeito mais, porque no momento que a sua mente expandiu, como Einstein falava, não volta mais ao tamanho que era. E aí você vai começar a olhar sem crítica, gente, é sem autocrítica, é sem culpa, é só para olhar, porque nós somos energia. As coisas se movimentam conforme a minha energia. E vai se movimentar na sua vida conforme a sua energia. É só isso. Você pode mudar. Sabe quantos comunicadores fabulosos falam que você pode mudar a sua vida? Pode. É a forma e a postura que você está assumindo que está manifestando. E claro, gente, que coisas ótimas estão manifestando também. A gente às vezes deixa de ver quantas coisas legais também você gerou. Claro que gerou. Olha, lá vem o outro catatal aqui pendurando na minha calça. Quantas coisas legais que você também está gerando. Você atraiu essa gente legal. Então, a gente também esquece de se dar os parabéns. Quantas vezes eu tenho um amparador espiritual, um dia, quem sabe, ele vem conversar com vocês, o Salustiano, ele sempre fala assim, você já se deu bom dia? Aí você fica assim, que bobagem, imagina, claro, né? Não, você acorda de manhã e fala, bom dia, como foi sua noite? Mas isso é conversa de maluco, que coisa assim. Mas é verdade, porque se você falar para outra pessoa, bom dia, você tenha um ótimo dia, Deus te abençoe, sei lá, você falou isso para você também? Você teve esse cuidado com você? A gente esquece, porque a gente não foi criado assim. Poucas as casas educaram, porque também não foram educados, é claro, não tem culpa. Não existe uma intenção de se fazer isso. Mas a gente pode agora começar a mudar isso. A gente pode mudar. A gente pode começar a fazer a diferença. A gente pode começar a olhar de outras formas. Teve um vendaval lá sério, né? Um tufão, eu acho que foi, em Santa Catarina. Eu não vejo televisão, gente, então eu não sou muito bem informada. Mas eu acabei sabendo. Eu acho que foi um paciente meu que comentou. E justamente ele me mandou o vídeo de um rapaz, você vê que é uma pessoa com uma condição econômica boa de como estava a casa, a estrutura da casa, só que destelhou tudo e inundou a casa inteira. E se você visse a pessoa falando, olha só, eu já tenho piscina dentro de casa, você imagina uma pessoa que consegue reverter uma situação daquela, um imóvel daquele, uma qualidade de vida, de repente não tem mais nada, do dia para a noite, né? E isso serve para tudo na vida da gente. Isso eu imagino pessoas que moram em morro, que tem seus barracos destruídos, queimados. Você imagina? Você viu, né, Rita?
E eu falei, olha isso, que incrível, dá para fazer. Eu já atribuo isso a uma qualidade espiritual adquirida dessa pessoa. Eu não sei se eu faria isso. Não sei mesmo, porque quantas vezes você sai do salto? Nossa! No mesmo dia eu me recoloco de volta no meu lugar, muitas vezes, gente. E a ideia não é falar, olha que você fez. Não, a ideia é falar, opa, volta, volta. Isso aí não funciona. Não é. O universo é tudo funcional. O que funciona? Funciona é você ficar numa frequência legal. É isso que eu sempre estou trazendo vocês para uma frequência legal. Adiantava aquele cara chorar, espenear, mostrar desgraceira? Não. Imagina quanta gente também passou por aquilo, tá? Então, a ideia é da gente ficar numa frequência boa para atrair frequências boas. A gente não consegue atrair frequência boa estando numa frequência ruim. Isso é um fenômeno físico. É quântico. Você não tem como fazer. Então, o que a gente faz? Vamos pensar diferente. Cada vez que você muda seu paradigma, você muda sua forma de pensar, você muda a frequência. Existe na internet uma escala que são as frequências de cada emoção que a gente tem. Eu vou ver se eu posto de novo para vocês na minha página. E isso sempre. Olha, eu penso assim, a gente está humano, está atrás de manter uma frequência legal. E às vezes consegue, às vezes não. E é nessa hora que você fala, tudo bem, não deu. E eu vou conseguir depois? Vou. Mas eu sou consciente de que aquele instante deu uma escorregada, tá, ok, eu estou humana. Isso acontece toda hora, todo dia. E aí você volta, dá aquela respirada, ok, como é que eu vou fazer? Como você faz? Pensa só do fato de você pensar numa situação legal, de você evocar um arcanjo, de você colocar seu pensamento em uma outra estrutura, de imaginar uma música, um mantra. Eu não sei como é que é o jeito que você faz, mas agora, se você não começou, começa. Escolhe uma coisa que te ergue, que te põe lá em cima. Escolhe uma coisa. Escolhe um negócio que te deixa feliz. Sabe um aniversário de um filho, um nascimento, uma situação engraçada que você mesma passou e aquilo te traz a risada? Só o fato de você rir já subiu sua frequência. Na Índia, eles há muitos anos, muito, eles fazem a terapia do riso com toda aquela condição que existe no país. Eles começam a rir. E rir é contagioso. Se você começar a rir, o outro também começa. É que nem bocejar, né? Se você começa a rir. E a ideia é você se trazer de volta. É você se cuidar direito. É você se dar atenção. E aí você começa a ver as suas oscilações e vai se perdoar. Vai se perdoar. Oi, Ana. Isso, que bárbaro. É bem isso. A gente precisa, a gente busca. E justamente a função de tudo à nossa volta, se a gente não está consciente de que está fazendo com a gente, que a frequência não está legal, é você falar, está acontecendo alguma coisa. Deixa eu olhar. E é sem crítica. Você, para olhar, é só olhar. Você não vai julgar, você não vai tentar decodificar. Não, você só vai olhar. Como assim você só vai olhar? Ah, meu cachorro comeu o meu sofá. E é justamente o Jake comeu o meu sofá, arrancou um pedaço, assim, do meu sofá. Eu falei, bom, eu resgatei o cara da rua, a mãe dele já tinha morrido na rua, aí ele veio para dentro e ele continua destruindo. E justamente eu falei, será que ele descobriu porque é o sofá que eu sento para ler? Eu comecei a pensar as possibilidades, assim, mas assim, eu deixei a minha mente escolher, porque se eu começar a pensar e induzir, eu percebi que eu estava induzindo. Claro que eu percebi. Falei, sei lá, de repente ele resolveu, achou que era molinho e tirou um pedaço. E aí passou diversos dias, eu sentada com ele, falei, Jake, por que você é assim, meu filho? Eu te dei casa, você tá bem aqui, você sai para passear, etc. Ele falou, mas eu gosto da rua e você me tirou de lá. Olha o que ele veio falar para mim. E eu falei, que solução vou dar para isso? Nenhuma. Ó, a Mônica põe música de relaxamento. Isso. E a música que você gosta? Põe uma música legal. Eu adoro, tem mantras que eu adoro. Eu gosto, porque
Sabe quando o dedinho... Uma que eu amo de paixão, gente. Existe um videozinho curto do Ho Oponopono em inglês, bem a tradução embaixo. É uma música, gente, que é impossível não subir frequência. Você põe assim, Ho Oponopono, e você vai ver que não tem ninguém falando, é só a música, e vem os cantores falando as frases do Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou muito grata, eu te amo. Mas é lindo a música. Joga você lá pra cima na hora. Eu tenho isso, mantra, eu tenho salvo no meu celular. Então você, com toda essa tecnologia, vamos usar pro bem, né? Procura, vai lá no YouTube, procura o que de repente você... Ai, nossa, me fez um bem isso. E tem dias que aquilo lá não faz bem. Tem os mantras que a Tina Turner canta. A Tina Turner, lembra daquela roqueira? Lembra? Ela canta uns mantras. Gente, vocês não têm noção que coisa mais linda com aquela voz dela. Então, tem dias que eu sinto que eu fico bem, tem dias que eu quero outra coisa. Começa a procurar, fazer esse bem para você. Começa a olhar. E como a Mônica fez, é justamente isso, de você sentir como é que fica a turma, como é que fica isso. Como eles ficam quando você põe música. Então, eu não vejo televisão, eu não tenho televisão, né, canal de televisão assim, eu tenho um negocinho que abre Netflix, e aí eu ponho só a música e deixo. Se você visse aqueles catatal sentando, a música da Enya, tá vendo? A Enya também é legal, né? Tem umas músicas lindas. Ela, só de você olhar pra ela, você já vê que ela já passa um negócio legal, não passa? Então eu tenho pacientes que conseguem se ficar numa vibração legal com canto gregoriano. Tem outros que ouvem música de água e pássaros. Tem outros que gostam de música instrumental. Tem outros que ele só fica bem com o Ray Conniff. Vocês não são do meu tempo, né? Acho que vocês nem sabem quem é Ray Conniff. Lembra, era a música instrumental. Ele também já foi daqui. E é legal porque sempre são alegrinhas. Sempre, sempre. E ele, se você ver vídeos antigos, ele também super alegrinho. Então, vê o que funciona pra você. Mas o legal é fazer. Sabe? A gente caprichar de todo dia. Eu vou dar aqueles minutos pra mim. Você vai sentar e vai ver que legal. A gente tá... Oi, Cleide! A minha amiga! Bem-vinda! Você vai ver que naquele dia... não é? Ele é legal. Mas aí tem que ver se as pessoas também gostam de meditar. Eu medito. Então, cada um tem um jeitão. Não é? Ai, gente, é tão engraçado. Eles vêm. E quando eu tô no iPad só, eles querem, assim, pegar o iPad. É muito bonitinho, eu sou apaixonada. Então, o que a gente vai olhar agora? A gente vai se olhar. Só olhar. Mas tá tudo bem em casa. Ai, que bênção. Continua. Pelo amor de Deus, continua fazendo o que você tá fazendo. E se tem alguma dissonância, só olha. Sem pensar. Não ouvi nada. Ok. Um dia vai ser que nem a história do Jake. Ele chegou e me contou, quer dizer, eu já estava achando que porque era o sofá que eu sento para ler. Na verdade, ele queria falar para mim, olha, eu não quero estar aqui. Não quero. Tanto que eu estou procurando alguém que tem um sítio bem grande, um lugar grande. Eu vou continuar sustentando ele, eu só preciso que seja um lugar que ele possa correr. Ele gosta disso. Sabe, eu não me sinto justa porque ele entrou e lógico que eu fechei o portão, né? A singing bowl. Gente de Deus, vocês não tem noção. Vocês já viram aquelas tigelas tibetanas que o pessoal bate com aquele negocinho e depois fica passando assim em volta e faz aquele som? É maravilhoso, gente. Aquilo é maravilhoso. Dá uma procurada, vocês vão adorar. Eu nem sei. Tem umas agora de cristal. É lindo. Então, todo mundo tem frequência com alguma música. A música é a nossa linguagem. Procura qual que é a sua linguagem, qual que vai te fazer bem, tá? Mas assim, lição de casa, gente, nesses minutinhos que... Olha, já tá terminando. Lição de casa, olha a tua volta e olha dentro de você. Procura o que de verdade... Como tá a sua frequência? Não tô legal. Mas o que poderia me deixar legal? Às vezes você tá dodói, gente.
adoeci porque estava numa frequência ou reverberou alguma coisa, ok. Se ama, se perdoa. Por isso que eu adoro EFT. A gente um dia vai voltar a falar do EFT, hein, gente? Fala assim, eu me amo e me perdoo profundo e completamente. Isso aqui é um ponto do karatê, do EFT, e é muito importante quando vocês têm alguma coisa que vocês queiram limpar e liberar. Sinto muito, me perdoe, sou muito grata, eu te amo. Isso pode fazer no ponto do karatê. Você pode fazer EFT com as frases do Ho Oponopono. E se vocês gostarem, se vocês não conhecerem ainda, dá uma chegadinha lá e olha o Ho Oponopono. Gente, hoje eu gostaria de, com a ajuda de vocês, fazer uma vibração para os animais, para os outros animais aqui do nosso planeta. Então eu vou pedir que nesse instante, se vocês puderem me ajudar, eu vou pedir que aí vocês, na casa de vocês, fechem seus olhinhos um pouquinho e imagina o planeta Terra. Imagina que você está no cosmos e está olhando o planeta Terra. Imagina que nesse instante tudo vocês vão imaginar, como se fosse uma tela, uma esponja verde, bem molinha, vai cobrindo todo o planeta Terra. A gente vai cobrir todo o planeta Terra com a cura. Então a gente vai evocando o Mestre Hilarion de cura e pedindo que esse manto verde vá se cobrindo a Terra e vai ser direcionado para todos os cantos e recantos desse planeta, onde algum ser de outra espécie que não seja nossa, e os seres também da nossa espécie, recebam a cura, recebam amor, recebam amparo, que aquele que passe fome receba comida, que aquele que esteja com sede receba água, que aquele que esteja sendo maltratado seja recolhido, e que cada ser humano, da espécie humana desse planeta, nesse instante, possa receber a consciência divina de que aquele ser é seu irmão verdadeiro. É um habitante como ele aqui do planeta, como Gaia é a nossa mãe. Então que nesse instante esse manto verde lindo que recubra o nosso planeta venha de encontro a todos aqueles que estão precisando de cura para o corpo físico e de cura para a alma. Nesse instante eu sou extremamente grata a vocês, extremamente agradecida por poder estar nesse instante aí na casa de vocês, fazendo essa vibração de amor e cura para todos os animais que habitam o nosso planeta. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus, que a vida de vocês seja abençoada.